Nono ano, vamos hoje começar a explicação do segundo bimestre do capítulo 1 do livro 2 de vocês. Só que nós vamos falar somente da página 338 até a página 342, falando sobre os aspectos humanos do continente europeu. A língua, a população, a densidade populacional e a estrutura populacional do país. Na página 338, mostra a grande diversidade cultural que existe no continente europeu de origem indo-europeia. Então aqui tem as principais línguas deixadas por os povos indo-europeus e quais os países que falam cada uma dessa língua. Aí nós temos o latim, o eslavo, o céltico, o germânico, o albanês e o grego antigo. Mas quando eu falo em composição étnica, eu não me refiro somente à língua. Esses povos deixaram não somente a língua, mas também a sua cultura, a sua religião e território. Eles compartilharam esses aspectos com o continente europeu. Na página 339, tem um mapa que mostra esses principais grupos étnicos, a distribuição em quais países que são falados. E quais são esses principais grupos étnicos europeus? Os indo-europeus, os mongóis e outros grupos, como os bascos e os caucasianos, que tem na página 339. Então, indo-europeus, na legenda, ok? Neolatinos, germânicos, eslavos, gregos, albaneses e celtas, letões e lituanos e armênios. E os mongóis, finécies, turcos, calcumos e outros grupos, como bascos e caucasianos. E aí, falando da estrutura populacional, ainda na página 339, a gente observa que apresenta características positivas, que são expressas através de alguns dados demográficos, que são eles: densidade demográfica, crescimento vegetativo, taxa de natalidade e taxa de mortalidade. Falando da densidade demográfica do continente europeu, a gente observa que ela apresenta aproximadamente 739 milhões de habitantes. Mas essa concentração populacional, ela não se dá de forma igual no continente, tá? Ela é maior, ela é mais intensa nos países industrializados. E ela é menor nas áreas polares, nas zonas frias, onde não há a possibilidade de fixação humana ali. São as chamadas zonas ou áreas anecúmenas, são as áreas frias. E no continente, a gente destaca Mônaco como a maior densidade do continente e Islândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Estônia e Letônia como as menores densidades demográficas. Na página 340, tem um gráfico que mostra as maiores densidades demográficas do continente. A gente pode observar no gráfico, primeiro vem Mônaco, como mencionado para vocês, segundo Malta, San Marino, Holanda, Bélgica, Reino Unido, Liechtenstein, Alemanha, Luxemburgo, Suíça e Itália, ok? Então, para a gente fechar em relação à densidade demográfica, ela é alta, porém ela é desigual, Existem os vazios demográficos no continente, que são essas áreas anecúmenas, são as zonas polares, onde não há fixação humana. E as zonas ecúmenas, onde há possibilidade de fixação humana ali, que são principalmente nos países industrializados. E aí na página 341, falando sobre o terceiro tópico desses aspectos do continente europeu, vamos falar sobre o crescimento vegetativo e a estrutura etária, tá? O crescimento vegetativo é a diferença entre taxa de natalidade, nascimento, e a taxa de mortalidade, número de mortes. Então a diferença entre as duas taxas chama-se densidade demográfica. Existem dois processos responsáveis pela elevada taxa de natalidade lá atrás no passado. Quais foram eles? A industrialização e a urbanização da Europa provocaram um aumento no crescimento vegetativo em função da oferta de trabalho. Os governos foram implantando programas e desenvolveram melhorias de serviços de infraestrutura, como educação e saúde. Só que com o passar do tempo, houve uma queda muito significativa na taxa de natalidade.
e alguns fatores foram responsáveis por isso, ok? Quais foram esses fatores que ajudaram nessa queda da taxa de natalidade? Primeiro deles, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Muitas mulheres optam em seguir carreiras profissionais e não ser mãe, tá? Outro fator, difusão dos métodos contraceptivos, né? A prevenção hoje é muito maior também. Casamento tardio, em função de optar pelo lado profissional, muitas mulheres optam em não ser mãe. E por último, o aumento do custo de vida, ou seja, elas fazem um planejamento e observam que se não há possibilidade de oferecer ao seu filho uma boa qualidade de vida, elas acabam adiando. Então, 4 fatores responsáveis pela queda da taxa de natalidade no continente europeu: inserção da mulher no trabalho, o uso de métodos contraceptivos, casamentos tardios e oferta de qualidade de vida, ok? E aí, esses fatores, essa queda na taxa de natalidade vai gerar um fator lá na estrutura etária do país, ou seja, o déficit de mão de obra no continente é muito grande. Então, hoje o continente opta em abrir as suas portas para a entrada dos imigrantes, algo que lá no passado eles eram contra. E aí surge um fenômeno no continente muito forte, muito intenso, que é a xenofobia, ou seja, é o pavor, é a aversão que eles têm aos imigrantes e a sua cultura que eles possam estar trazendo para o continente, tá? Na página 342 tem uma comparação da estrutura etária da Europa com a África. A gente observa que na África a base da pirâmide ela é mais larga, o que indica uma alta taxa de natalidade no continente. É o topo mais estreito, evidenciando uma baixa expectativa de vida, ou seja, a perspectiva de vida na África é muito baixa. Percebemos ainda que a Europa apresenta a maior população de adultos atualmente, mas que no futuro terá problemas com a oferta de mão de obra. Ok? Então, a questão etária do continente está totalmente relacionada à taxa de natalidade, uma vez que houve uma queda. Então, uma forma de conter isso, de mudar esse cenário do continente, foi a permissão de entrada de imigrantes para que eles possam levar, porque a mão de obra em determinadas áreas no continente, ela é muito baixa, ok? Então, hoje falamos somente do aspecto linguístico e cultural, né? A densidade demográfica e a estrutura populacional do continente, tá? Estarei postando no portal umas atividades para vocês fazerem no caderno e no próximo vídeo estarei explicando a outra parte do capítulo, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!